nos últimos anos tornou-se tema o crescimento económico, porque antes a única coisa que nós discutimos em Portugal era a distribuição da riqueza. Agora já se discute a criação de riqueza. É uma evolução, pelo menos é uma evolução. Não quer dizer que esteja tudo bem, mas é uma evolução. Portanto, ora bem, isto, como tu referiste, é um tema muito antigo, quer em Portugal, quer fora de Portugal. Porque é que uns países são ricos e outros não? Se nós formos digamos, não direi ao princípio de tudo, mas à referência inicial, essa tem 250 anos. É o famoso livro do Adam Smith, A Riqueza das Nações, The Wealth of Nations, portanto, em que o título completo é um inquérito sobre a natureza e as causas da riqueza das nações, onde ele tem uma ideia que ainda hoje é controversa. Eu não sei se, por exemplo, o Trump a subscreve, que é a ideia de que as trocas comerciais não são de soma nula. Numa troca comercial não tem que haver um a ganhar e outro a perder. Podem ganhar os dois e, por regra, ganham os dois. E isto é uma ideia que muito, quer dizer, à esquerda e à direita, sobretudo à esquerda, mas também à direita, como é o caso em parte de Trump e de outros setores que são muito contra o comércio, tem um pouco isso. Porquê? Porque é que eu digo, e isto é uma coisa muito simples, mas que passaram 250 anos e nós ainda discutimos, que é, se eu tenho alguma coisa para vender, é porque tenho alguma coisa que não preciso. E, portanto, quem vai comprar é alguém que precisa, que deseja, e por isso, no fim, há uma troca e ambos beneficiaram, porque eu livrei-me de uma coisa que não preciso e fiquei com dinheiro ou com outra coisa qualquer, e quem precisou teve isso. Pronto. Portanto, isto não é de soma nula, isto é uma soma positiva. Sobretudo se pensar que se eu for melhor a fabricar um produto e outro for melhor a fabricar outro produto, eu ganho se trocar em vez de tentar eu fabricar tudo, não é? Pronto. Quer dizer, a lógica é esta, depois pode haver aqui outros fatores, a especulação, por exemplo, claro, o monopólio. Quer dizer, mas isso há sempre, não é? Faz parte, mas isso há equilíbrio, quer dizer, podemos considerar que há momentos de trocas desiguais, quer dizer, há momentos desses, mas o princípio genérico é um princípio gerador de riqueza, quer dizer, e isso é, enfim, o Adam Smith nem sequer, quer dizer, hoje é visto como economista, mas ele era um filósofo social, portanto, aliás, o seu livro sobre filosofia social é, porventura, pelo menos tão interessante como este. Agora, isto é um tema que se tem discutido muitas vezes. Portanto, porque é que alguns países se tornaram ricos e outros não? Há um outro livro muito famoso, também com mais de um século já, que associa isso, digamos, a um fenómeno, à cultura no sentido da religião, que é o famoso livro de Max Weber, a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. É um livro também que ainda continua a ser muito, muito, muito lido, muito citado, muito referido, e que para Portugal é muito explicativo. Nós não temos ética protestante, não é? Nós somos um país católico, portanto, olha, foi azar nosso, ficámos católicos. É um bocadinho a tese do Antero de Quental. Ele acha que uma das culpas do nosso atraso são os católicos e os jesuítas. Falha completamente o alvo, sobretudo no que respeita aos jesuítas, mas já lá vamos. Falha completamente o alvo. Bem, hoje em dia, até há outro, recentemente, aqui há talvez 20 anos, o livro está publicado em português, houve um outro filósofo que publicou um livro a contrariar o Max Weber, que chama-se precisamente, quero citar certo o nome do livro em português, que eu tenho aqui, o livro chama-se, é do Michael Novak, e chama-se Ética Católica e o Espírito do Capitalismo. Portanto, é exatamente igual, só que é para o catolicismo, e ele cita situações que é assim: Primeira Revolução Industrial, Reino Unido, de facto protestante, apesar de ser um protestantismo especial. Quem é que veio logo atrás? A Bélgica. Nós hoje não temos bem ideia disso. Não vemos a Bélgica como um país recuado. Aliás, era a Bélgica católica, que é a Bélgica do Sul, a Bélgica que faz fronteira com a França, a Valónia. A Alemanha. Qual é hoje em dia a região mais rica da Alemanha? A Baviera. A Baviera é católica. Ao contrário do norte da Alemanha, que é protestante. E podíamos continuar por aí adiante. Portanto, esta explicação pode explicar algumas coisas, e eu acho que não se pode deitar fora completamente o Max Weber. Não tenho nada dessa ideia. Acho que há ali aspectos que têm a ver, sobretudo, com
o princípio chamado princípio da remuneração diferida, que é uma coisa cultural. O que é o princípio da remuneração diferida? É que eu trabalho e invisto hoje para ganhar amanhã. Portanto, no sentido de alguma forma, sacrifico-me ou para ter na altura, sobretudo, era para os meus filhos, não é? Portanto, para garantir uma vida melhor para quem vem a seguir a mim. E esta ideia é uma ideia bastante protestante. Há um livro que eu acho uma obra-prima absoluta que retrata um pouco este ambiente, que é Os Buddenbrook, do Thomas Mann, que é um livro maravilhoso e que retrata, quer dizer, depois a família entra em decadência e empobrece, mas é um livro que dá bem o ambiente do que era estas sociedades protestantes, que nós conhecemos pior, porque nós somos de facto católicos. Mais recentemente, há uma outra obra que teve imensa influência ao nível de um prémio Nobel. Pronto. Dois prémios Nobel. O Nuno Palma está aqui está aqui o Nuno Palma a corrigir-me. Portanto, que é uma obra do Daron Acemoglu e do James Robinson, chamado Why Nations Fail. Também está traduzido em português. Tem 10 anos, mais ou menos, este livro. E eles têm, no essencial, uma tese que também tem muito, na minha perspectiva, muitos pés para andar. Portanto, eu creio que nada explica tudo. Portanto, temos que perceber em cada país quais são os problemas principais. Mas a tese dele é que há sociedades que são capazes de gerar o que eles chamam instituições inclusivas e outras que só são capazes de gerar instituições extrativas. Qual é a diferença entre uma coisa e outra? As instituições extrativas são aquelas que são capturadas pelas elites e que, no fundo, elas sugam a riqueza delas e dos outros. Pronto. E nós percebemos bem que acontece em países que não têm democracias liberais funcionais e mesmo às vezes em algumas democracias isso não deixa de acontecer porque há uma proteção, por exemplo, dos chamados incumbentes, de quem já está. Portanto, e não há a competição e a substituição para quem tem ideias novas, substituir quem tem ideias antigas. E devo dizer que, por exemplo, para Portugal é um tema que a mim porque as instituições inclusivas são aquelas que garantem que todos têm acesso entre outras coisas, à capacidade de inovar, competir e entrar nos mercados. Portanto, e que empresas novas substituem empresas antigas. Pessoas com ideias inovadoras não são postas de lado. E isto é algo que eu vou dar um exemplo antigo para se perceber bem, que é um exemplo que a mim me fascina sempre. Onde é que foi descoberta pela primeira vez a imprensa de caracteres móveis? Na China? Foi na China. 200 ou 300 anos antes do Gutenberg. Porquê que o Gutenberg teve o efeito que teve e na China não teve? Porque na China havia um império, portanto, centralizado, que não permitiu que aquilo tivesse o efeito que teve na Europa. O Gutenberg também não teve uma vida fácil, teve que mudar de cidade, fugir de uma cidade para outra, mas não diria que beneficiou de instituições inclusivas, mas beneficiou da competitividade numa Europa que estava a mudar nessa altura e onde havia competição entre vários centros. E, portanto, o efeito da imprensa de caracteres móveis na Europa foi completamente diferente do efeito que teve na China. E a inovação é parecida, não é? Portanto, e nós podíamos continuar por aqui adiante com muitos outros exemplos, às vezes invenções que chegam cedo demais e não têm as decisões certas. Em Portugal nós discutimos muito isso, porque, por exemplo, há um tema, já falámos disso aqui muitas vezes, a Helena Garrido, por exemplo, está sempre a falar disto, que é as chamadas autoridades independentes. Porquê é que nós temos um banco central que não está às ordens do governo? Não era assim até há 20 anos atrás. Porquê é que nós temos uma autoridade para as telecomunicações? Porquê é que temos uma autoridade para a energia que não está às ordens do governo? Precisamente para, de alguma forma, garantir que a captura do governo por um determinado poder, um partido, não acabe por beneficiar os grupos que já estão. Isto não funciona muito bem em Portugal, porque às vezes a autoridade da concorrência já teve dias bons e dias maus, não é? Isto não funciona muito bem. Mas há outros países em que funciona muito melhor e o caminho é este, tem que ser este, porque temos que permitir que quem inova entre no mercado e não que quem cá está se arraste
no fundo, criando peso para a sociedade. Esta tese faz sentido. O que é que qual é a proposta do Nuno Palma? E que é um bocadinho, enfim, há mais, podia continuar, há mais outras coisas, há mais, por exemplo, aos livros agora está-me a falhar aqui o nome dele, espera aí que eu tenho aqui, há os livros sobre o colapso, que são do Jared Diamond, que aliás é um biólogo de origem, e que, portanto, associa muito isto à hiperexploração dos recursos. Há livros, por exemplo, há um livro que também foi um grande sucesso de vendas aqui em Portugal, que tem a ver mais com geografia, portanto, e com os efeitos que a geografia pode ter ou pode não ter, até que ponto é que a geografia nos condiciona e condiciona. Eu, por exemplo, estava a ver aqui há umas Estás semanas... sempre a citar Orlando Ribeiro. Não é só Orlando Ribeiro, por exemplo, uma situação completamente diferente. Quando foi agora a guerra Irão-Israel, a geografia do Irão é muito importante para aquilo que o Irão é ou não é, e para aquilo que... E não é só o Irão, aquilo que a Pérsia foi desde há, não sei, 3 mil anos, não sei exatamente quando é que começou, se foi, mas pelo menos 3 mil anos é. Portanto, que tem a ver com um deserto no centro, montanhas à volta, zonas habitáveis, zonas não habitáveis, zonas habitáveis são zonas montanhosas, tudo isso os defendeu de invasores. Portanto, isto tem importância naquilo que é a história do povo, sem dúvida nenhuma, não é? Portanto, agora, este aspecto que o Nuno Palma chama a atenção é um outro aspecto muito, muito relevante e para o qual nós temos dado muito pouca atenção. E ele vai para a história de Portugal. Ele depois poderá explicar isto melhor. Mas basicamente a ideia é a seguinte. Nós costumamos dizer que, portanto, é a tese do Antero de Quental, que isto correu tudo mal por causa dos católicos, correu tudo mal por causa do absolutismo, correu tudo mal por causa também do autoritarismo. Ora bem, do sistema económico dos descobrimentos, portanto, em que a riqueza passava por cá e não ficava cá. Bem, o que há de diferente nesses estudos, e são estudos novos, não havia informação sobre estas coisas até aqui há uns tempos atrás, hoje nós temos alguma capacidade, dá muito trabalho, mas temos alguma capacidade de perceber qual era, digamos, a riqueza das nações, chamemos-lhe assim de uma forma simplificada. Quase que o PIB per capita, não é exatamente isso, porque não podemos usar exatamente a mesma coisa, mas perceber o que é que os países geravam, quais eram os mais ricos, os mais pobres, e quando olhamos para aqui, para essas séries longas, portanto estamos a falar de séries de séculos, sim, verificamos que Portugal, até ao final do século XVII, não esteve mal. Esteve a par ou às vezes à frente de boa parte dos países europeus, enfim, de vez em quando havia uns um bocadinho mais para a frente, outros um bocadinho mais para trás, mas isto estava equilibrado. Portanto, nós encontrarmos uma explicação que vem dos descobrimentos não faz sentido, os descobrimentos já tinham sido dois séculos antes. Virmos do catolicismo, os jesuítas também já havia desde o século XVI, pelo menos, ou mesmo desde o século, penso que os jesuítas apareceram no século XVI. Portanto, é um bocadinho, não dá, não resulta. Com outro detalhe, monarquia absoluta só no século XVIII. Portanto, no século XVII, enquanto nós estávamos a par, não havia monarquia absoluta. Depois temos o século XVIII. E o que é que há no século XVIII onde nós começamos a divergir? Isso é óbvio. Acontecem, a principal diferença é o ouro do Brasil. O ouro do Brasil facilita-nos a vida. E, sobretudo, facilita a vida ao rei. Isto tem dois efeitos. De forma muito simples. Por um lado, o monarca, o rei, não precisa de convocar as instituições que existiam que de alguma forma limitavam o seu poder, que eram as cortes. E porquê? Porque aquilo para que as cortes eram sempre obrigatórias de uma forma genérica na Europa e em Portugal também, era lançar impostos. Ora, só tenho ouro, não preciso lançar impostos. Tenho recursos suficientes. E, portanto, não preciso de ter essa maçada de falar às pessoas que têm que aumentar os impostos. Mas depois há outro fator. Ao haver muito dinheiro, acontece uma coisa, enfim, com aspectos diferentes, aquilo que era muita discussão na primeira década deste milénio, deste século, em Portugal, que é, eu tenho dinheiro e, portanto, as indústrias e as atividades que crescem mais são as chamadas, as que trabalham para o mercado interno. E não as que estão no mercado concorrencial.
internacional. E, portanto, aquilo que eu tinha para exportar deixa de ter estímulo para isso e, portanto, pelo contrário, eu tenho dinheiro para importar. E, no limite, até leva à falência o que eu tinha cá antes. Mas a indústria, temos que considerar incipiente, mas que existia antes do século XVIII, no final do século XVII, desaparece praticamente toda no século XVIII. Em cima disto, temos algo que é outro fator muito importante, que é uma das razões porque a gente fala mais que se cresce ou não cresce, que é o capital humano. O capital humano tem muito a ver com educação. Os nossos níveis de educação, até aos descobrimentos, até mesmo depois dos descobrimentos, eram bons. Não estavam pior, quer dizer, do que a maior parte dos outros países da Europa. Andavam a par, mais ou menos. Os nossos melhores circulavam pela Europa, iam e vinham. Qual é o momento de real ruptura? O momento de real ruptura, depois vem a acontecer outra vez no século XX, é a expulsão dos jesuítas, que é uma catástrofe imensa. Uma catástrofe imensa. Os jesuítas tinham 20 colégios, tinham milhares de alunos. Quando eles são expulsos, deixa de haver colégios. E não são substituídos. Em Lisboa havia uma coisa que ainda hoje as pessoas podem visitar, porque ainda lá está, que é o Colégio Santo Antão, Hospital de São José, que é o atual, onde lá está a sala da espera, porque havia a aula da espera. Esse colégio tinha mais de 2.000 alunos. Foi substituído, entre aspas, porque levou anos, por uma coisa que as pessoas depois disseram, grande obra do Marquês de Pombal, o Colégio dos Nobres. Só isto diz tudo, nobres e coisa. E o número de estudantes do Colégio dos Nobres era nem 10% dos alunos do Colégio Santo Antão. Havia na altura duas universidades, uma em Évora, que era dos jesuítas, e a de Coimbra, a mais antiga. A de Évora foi fechada, acabou, só revoltou agora no século 30 ou 40 anos, 50 anos, não sei quando é que ela foi restituída. A de Coimbra perdeu quase 90% dos alunos. Portanto, o mal não foi só, entre outras razões, porque deixou de haver professores. Sim, com a expulsão deixou de haver professores, se eles tinham... deixou de haver professores. Isto foi verdadeiramente um cataclismo. Portanto, e desse ponto de vista, curiosamente, aqui há muitos anos, eu li um pequeno livrinho, hoje muito esquecido, do Camilo Castelo Branco, que diz muito mal do Marquês de Pombal. Muito mal do Marquês de Pombal. E que é um livro quase prescrito, porque diz mal do Marquês de Pombal. Eu acho que devia ser lido. Qual é o livro? É uma espécie de biografia. Sim. É a biografia do Marquês de Pombal. É que o Camilo... Eu até achei muito estranho. Como é que o Camilo Castelo Branco podia dizer mal do Marquês de Pombal? Como é que João Bal é o herói português por excelência, o déspota iluminado? É que o Camilo, para lá de tudo, dos romances e da ficção, tem um lado que ele conheceu e contactou com aquilo que eram aquelas bibliotecas, daqueles solares do Minho, daquelas casas, e portanto ele acaba a ter acesso ainda, que depois isso, pronto, leva descaminho, mas essa documentação, mas acaba a ter acesso ainda a um universo de informação daquilo que aquelas casas senhoriais tinham, e portanto ele acaba a fazer aquele livro nasce num contexto muito particular e é de facto um livro que vai um bocadinho contra corrente verdadeiramente, mas a expulsão dos jesuítas, não sei se a Manuel ainda estava a pensar em ir a isso, mas depois quando acaba a questão das ordens religiosas com a República, não só voltámos primeiro acaba as ordens religiosas ainda com a Revolução Liberal em 34. Sim, mas depois 1835. no caso da República condenou as mulheres ao analfabetismo, porque elas tinham aulas com freiras, não é? E, na verdade, como as freiras deixaram a aristocracia e a burguesia mandavam os seus filhos para os colégios dos jesuítas, nomeadamente aquele que estava na Galiza, mas as meninas não se iam mandar para lado algum. E, portanto, algumas tinham umas aulas particulares em casa, mas a verdade é que muitas ficaram privadas disso. E isto é relevante perceber. Mas agora, para acabar, e portanto dar protagonismo aqui ao Nuno Palma, o Nuno Palma depois dá um salto, que é talvez o salto mais controverso, mas esse salto tem a ver com aquilo que tu referiste ao princípio, que é o tal 90% dos nossos investimentos públicos está dependente de fundos europeus. E a ideia é, nós estamos outra vez a ter uma espécie de ouro do Brasil. Isto na economia tem um nome, ou melhor, tem dois nomes, que é, por um lado, a doença holandesa, porque remete para um episódio deste género que aconteceu na Holanda, e em que também houve um período de riqueza que depois teve efeito muito pernicioso na economia, ou então a chamada maldição dos recursos, que é uma coisa que nós percebemos bem se pensarmos num país como os países do ouro negro,
Olha o Congo, talvez, que é um dos países talvez, do mundo com mais recursos minerais, e que demonstra uma coisa que eu aprendi quando era miúdo, era uma coisa que se dizia muito para justificar a pobreza de Portugal. Nós somos um país pobre, não temos ouro, não temos petróleo, não temos recursos. Dizia-se nas escolas, era uma coisa que eu ouvia, as pessoas, fazia parte um bocadinho enfim, eu também andei na escola, ainda era o tempo de Estado Novo. Mas era uma justificação que se dava. Ora, nós hoje sabemos que isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Há países sem recursos nenhuns e que são muito ricos, e outros cheios de recursos e que são muito pobres. Pronto. Portanto, não, pelo contrário, os recursos não são bem usados, podem levar à catástrofe completa. Qual é o recurso que nós hoje temos? Que é um recurso gigantesco. São os fundos europeus. E os fundos europeus têm pelo menos dois aspectos, têm mais aspectos, mas têm pelo menos dois aspectos muito perniciosos. Por um lado tem esse aspecto que é, investimos, conseguimos investir porque temos dinheiro da Europa. Se não temos dinheiro da Europa, nem pensamos nisso. Quer dizer, eu ouvi isto a ser verbalizado, já, até uma vez num debate na televisão. Isto agora só conseguimos investir se vier dinheiro da Europa. Pronto, porque o resto, o que nós geramos, a riqueza que geramos, é para consumir. Mas isso é verdade. Completamente verdade, completamente verdade. Quer dizer, isto foi há 10 anos que eu tive esta conversa e, de facto, nestes 10 anos foi isso que aconteceu, liminarmente. E eu diria até por escolha política. A outra questão é, isto distorce o bom investimento. O PRR é um ótimo exemplo disso. Nós não estamos a investir no que é melhor para o futuro do país, porque estamos praticamente só a recuperar coisas que estavam degradadas no Estado, e aquilo que pode ser a inovação não cabe nos critérios da União Europeia, porque a União Europeia naturalmente nem sabe qual é a inovação que vem a seguir, não é? Portanto, não é possível. Imagina que o Elon Musk chegava a Bruxelas e dizia: eu quero construir tenho aqui um projeto que é o SpaceX. Era corrido como doido. Imediatamente, não é? Era corrido como doido. Que é isso? Nós tínhamos aqui o Galileu e não conseguimos. Tu agora vais conseguir ter uma coisa de satélites de baixa altitude. És maluco. Ele fez, não é? Não dependeu desse dinheiro, dependeu de outras coisas. Bem, portanto, temos esses dois problemas. Agora, a solução é acabar com os fundos europeus?